Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje é domingo, eu vou gravar um pouquinho para vocês das minhas encomendas, tá? Aqui no caso eu vou mostrar já tudo pronto, não gravei fazendo nem nada, mas achei legal filmar já pronto para vocês verem como que ficou, tá bom? Então, eu tive encomenda de docinhos, no caso foram 100 docinhos, 50 bicho de pé e 50 beijinho, tá bom? Eu mostrei pra vocês, pessoal, acho que foi no último vídeo de comprinha, essas embalagens aqui de isopor, e eu disse pra vocês que cabia 50, né? Olhando assim, não parece que tem 50, mas tem 50 em cada bandejinha, tá? Fica uma embalagem simples, econômica, e para vender pelo preço que eu vendo, gente, que é R$ 30 o centro dos docinhos, eu só consigo estar colocando nessas embalagens. Se eu for colocar numa embalagem diferente, numa caixa, essas coisas, eu tenho que cobrar separado por esse tipo de embalagem. Meus clientes não querem pagar. Então, vai assim, ó, na embalagem simples, o conteúdo é o mesmo, gente. O conteúdo que eu falo é questão da qualidade do docinho. É feito com o mesmo material, com o mesmo leite condensado. A única diferença, gente, é em questão da embalagem mesmo, tá? Então, por acaso, por exemplo, nessa embalagem aqui eu vendo por R$ 30 o centro. Se eu fosse vender na outra embalagem, eu teria que cobrar mais caro. Aí, por ser o mesmo produto, a mesma qualidade, o mesmo tamanho de docinho, tudo o mesmo, os clientes não querem, entendeu? Os clientes preferem assim. Até porque essa embalagem eles não usam depois, então eles não querem pagar por uma embalagem mais cara, tá? Aí eu tive esses dois. Os docinhos, gente, eu sempre faço um dia antes. Então, no caso, eu fiz no sábado à noite, tá? E os bolos, eu fiz todos eles hoje. Todos eles, assim, eu já deixei eles assados e prensados no sábado de tarde. E hoje eu fiz apenas as decorações, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse bolo aqui, ó, é de uma cliente, é um bolo de massa branca com recheio de mousse de maracujá. E ela pediu o bolo assim, ó, todo com rosas amarelas, tá bom? Então, assim foi feito. Aí, pra eu poder conseguir fazer esse trabalho com rosas, eu tive que colocar uma bandejinha de isopor, né? Coloquei primeiro o bolo na bandejinha de isopor, aí fiz todo o trabalho, aí quando o bolo tava todo pronto, eu coloquei a bandejinha de isopor nessa embalagem aqui, que essa embalagem é a mesma dessa daqui de trás, que é aquelas com tampa. Tá bom? Ainda eu vou colocar aqui a tampa no caso, mas primeiro eu tive que colocar na bandejinha de isopor. Aí esse bolo aqui do lado é para a mesma cliente, tá? Esses dois bolos, o amarelo e o rosa, são para a mesma cliente. E aí para seguir o mesmo esquema, né? Já que um eu coloquei na bandejinha de isopor, para ficar igual o outro, eu também coloquei, ó, a bandejinha de isopor. Esse daqui, no caso, não tinha necessidade, tá? Eu fiz um detalhe na lateral com a espátula de textura e é igual os bolos da pronta entrega que eu faço. Então, não tinha necessidade de colocar na bandejinha de isopor. Mas como o outro já tinha, eu acabei colocando também, mas não tem a necessidade, tá? Aí aqui, pessoal, eu não sei o que aconteceu, ó. A ganache, ela ficou daquele jeito que eu falei pra vocês que eu não gosto muito. Que ela desce direto, ó. Chegou até vazar aqui, ó, pro bico de confeitar, eu não gosto quando ela fica assim. No caso aqui não tem problema, né, gente? Porque não foi cobrado separado, nem nada. Aqui, ó, é raspas de chocolate também. Eu passei no ralador, tá? E por isso que ficou assim bem fininho. E nada foi cobrado separado, gente. Foi como se fosse uma decoração normal, assim, ó, toda de chantilly. Eu cobrei o mesmo valor por esse bolo. E tem raspas de chocolate, ganache de chocolate. Então, por mais que ela ficou assim, ó, bem escorrida, eu acho que não tem problema nenhum, tá bom? Então, esses dois bolos é para a mesma cliente. Esse daqui é mousse de maracujá e esse daqui é mousse de leite ninho. Aí, aqui atrás, pessoal, tem dois bolos que eles são exatamente iguais, tá? São a mesma decoração, é a mesma decoração que eu mostrei pra vocês no último vídeo de bolos da pronta entrega, tá? De decoração para bolo à pronta entrega. É a mesma decoração, ó, com aquele efeito com a ganache de chocolate em cima. E eu falei pra vocês que eu não entendi por que a ganache desse daqui ficou tão escorrida, porque é a mesma ganache que eu usei nesses dois bolos à pronta entrega. É a mesma ganache, eu não coloquei nada, não acrescentei nada. Foi a mesma ganache, usei pra um, usei pra outro. E aqui, ó, vocês conseguem ver que não ficou tão escorrida como ficou aqui. Então, eu realmente não sei o que pode ter acontecido, tá? Esses dois bolos aqui, eles são iguais e são para os mesmos clientes, tá?
Então, um é mousse de morango, tá? Aqui é a data de validade, tudo certinho. E o outro é mousse de limão, tá bom? São para as mesmas clientes. Esses daqui também ainda eu vou colocar a tampa, como eu disse, e vai as etiquetinhas também informando o recheio, tudo direitinho, para ficar mais fácil para o cliente, né? Então é isso, pessoal. Foram essas encomendas que eu tive para esse domingo. Foram 4 bolos, tá? Esses 2 bolos aqui, pessoal, eu recebi a encomenda deles ontem mesmo, tá? Hoje seria só esses 2 bolos aqui da frente e os docinhos. Aí quando foi ontem de tarde, a moça me mandou mensagem perguntando se eu conseguiria fazer. E aí eu recebi o pedido porque eu já tinha todo o material em casa. Então era lucro total porque eu já tinha todo o material em casa. Já tinha embalagem, chantilly, coisa para recheio, coisa para decoração, tinha tudo. Então eu acabei recebendo o pedido, tá bom? E, pessoal, eu queria falar uma coisa pra vocês. Esse final de semana eu tive um problema em relação aos recheios. Tive esse problema ontem, no sábado. Fui fazer o recheio de mousse de leite ninho. E como vocês sabem, né, eu tô usando o chantilly para fazer recheio da Freshman, a linha Gran Finale. E tava dando certo, gente. Tava dando tudo certo. Já fazia um tempinho que eu tava usando, né? Já tinha feito vários bolos com esse recheio, usando esse chantilly. E fui usar no sábado, gente, e o recheio de mousse de leite ninho ficou muito mole. Ficou parecendo uma calda, sabe? De tão mole que tava. Você pegava assim na colher, não tinha nem como falar assim que, ai, ele tava firme, mas ele tava escorrendo da colher. Não, gente, ele escorria assim, ó, direto. Parecia uma calda mesmo. E aí eu entrei em desespero porque, tipo assim, eu tinha o material pra tá fazendo outro tipo de recheio, né? Outro tipo não, tipo, o mesmo recheio, mas outra receita. Eu tinha esse tipo de material. Porém, se eu fizesse isso, aquele material que eu gastei pra fazer aquele chantilly que ficou mole, seria todo perdido. E aí eu comecei a entrar em meio desespero, fiquei bem chateada, porque, gente, material tá tão caro. As encomendas estão bem poucas, sabe? Então você ficar gastando material, uma coisa que não dá certo, a gente acaba ficando chateado. E aí eu pensei assim comigo, quando a gente faz um bolo ou bate um chantilly, depois a gente guarda na geladeira, ele endurece, né? Ele fica um ponto mais firme do que quando a gente bate ele. Por exemplo, a gente bate ele, texturiza ele, ele fica cremoso, fica molinho. Aí quando a gente guarda na geladeira, ele não fica mais firme, fica mais poroso. E aí eu me lembrei disso e tentei a sorte, gente. Coloquei o recheio no bolo, tava vazando recheio pra tudo que é lado, porque, como fala, o recheio tava muito mole. E coloquei na geladeira. E eu prensei, esse bolo era pro sábado, aí eu prensei ele na sexta-feira à noite pra tá confeitando ele no sábado de manhã. E assim foi feito, pessoal. Coloquei o recheio mole mesmo e falei assim: vou fazer. Se der certo, bem. Se não der certo, amanhã, sábado, né? No caso, aconteceu isso na sexta-feira, né? E o bolo era pro sábado. Aí eu pensei assim: qualquer coisa no sábado, eu acordo cedo, bem cedo. E bato outra massa de bolo, porque aí eu ia perder a massa de bolo e o recheio, porque eu já tinha colocado o recheio na massa, né? Então não tinha como reaproveitar a mesma massa. Eu falei assim, se não der certo, eu bato uma massa de bolo nova, faço um recheio novo e bola pra frente, né? Vou perder tanto aquela massa como aquele recheio. E graças a Deus, gente, o que eu pensei estava certo. Quando o recheio da gente tá muito mole, recheio de mousse, e ele vai o chantilly, não se preocupe, você pode colocar ele já direto no bolo, ou se você não tiver essa confiança que eu tive, coloca o recheio num pote e coloca na geladeira e deixa ele lá em torno de umas 4, 6 horas. E ele vai ficar mais firme, tá bom? Ele fica firme tanto já no bolo, como eu fiz, o recheio ficou firme, não ficou vazando, deu pra confeitar o bolo tranquilamente. Eu vou deixar uma foto passando aí pra vocês do bolo, tá? E aí a foto vai estar passando aí pra vocês, tá o bolo sem o topper, porque esse bolo foi dentro da caixa depois, tá? Cliente que pediu a caixa, mas o bolo foi inteirinho, não vazou, não rachou, não aconteceu nada com o bolo, o recheio realmente ficou firme. Então, como eu disse pra vocês, o recheio fica firme tanto no bolo, ou você pode colocar ele num pote e depois que ele estiver duro, né, tiver dado uma endurecida, aí você pode estar colocando no seu bolo, tá bom? Mas colocando no bolo direto também deu certo, graças a Deus. Então, tô falando isso pra vocês porque às vezes vocês também ficam no desespero, porque o recheio ficou mole.
mas dá pra salvar, tá bom? Lembrando que eu fiz isso com os recheios de mousse, os meus recheios de mousse, tá bom? Deu certo com ele, tá? O recheio de mousse, que ele é a base de chantilly. Se for um outro tipo de recheio, aí eu já não sei como funciona, né? Não consigo garantir nada. Eu tô garantindo esse de recheio de mousse, que é a base de chantilly, porque é o que eu trabalho, é o que aconteceu comigo, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.